Hoje a gente muda o foco sem mudar o suporte. Ou seja, a gente vai continuar falando do suporte cinema, vai sair do universo da ficção e vai para o mundo das artes, dos egos e dos chefes. Considerando que cinema é uma arte, né? E como tal, ele é de suporte para várias manifestações e estilos estéticos, eu volto a falar do que eu falei na primeira aula, no primeiro encontro, que a imagem de alimentos, a iconografia gastronômica, a presença das naturezas mortas, dos banquetes, das tabernas, dos piqueniques, todo mundo já viu nas artes plásticas, mais do que na escultura, mas nas artes plásticas acho que não tem nenhum grande pintor que em algum momento não tenha retratado o ato de comer, o ingrediente ou uma situação à mesa ou um piquenique. A gente, só de falar, imagino que possam vir à cabeça de vocês algumas imagens icônicas de Renoir, de Cézanne, inclusive os cubistas, né, desconstruindo o vaso e o peixe, enfim. Imagens de comida já estão povoando as artes faz tempo. O que aconteceu, mas nenhum movimento artístico considerou o alimento como o personagem central, fora as naturezas mortas, que é um material riquíssimo para você entender o que as pessoas comiam em determinado tempo e em determinado lugar, né? Uma natureza morta de um pintor holandês vai ter uns ingredientes que ele vai encontrar na Holanda. Um pintor italiano de Nápoles vai ter, com certeza, um limão e um peixinho. Ou seja, eles também retratam a sua realidade. Mas nenhum movimento artístico, impressionismo, realismo, a pintura clássica, a pintura medieval, nunca se realmente dispôs a encarar a comida como elemento estético. Até o movimento futurista da década de 30 do século passado. O movimento futurista foi um movimento que nasceu na Itália, em Turim, um pouquinho antes da década de 30, no Entre Guerras. Era um movimento que valorizava a modernidade, ou seja, a velocidade, os equipamentos novos, as máquinas, tudo ser rápido, tudo ser efêmero, começar e acabar, tudo menos estático do que até então os movimentos artísticos estavam preconizando, né? O movimento futurista, ele acontece muito e é focado na Itália, e como todos os italianos têm uma relação muito especial com a comida, o movimento futurista faz um manifesto do que eles acreditam, e neste manifesto inclui a cozinha futurista. Então, pela primeira vez, um movimento artístico considera a gastronomia arte. Ou seja, o ato de comer e a relação das pessoas com a comida, um movimento artístico. E para provar que isso tem uma ligação, ou seja, as artes plásticas têm uma relação com a comida, eles fazem um manifesto da cozinha futurista. Esse manifesto diz que a comida tem que ser comida rápida, já que o movimento futurista valorizava a velocidade. A comida futurista tem que ser comida com as mãos. A ordem de comer não precisa ser mais tão quadrada, tão hermética, primeiro, segundo e terceiro prato. A gente tem sempre que lembrar que esses são italianos
e italianos têm um modo de dinâmica à mesa muito particular, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, sobremesa, queijo. Então tem toda uma receita de comportamento à mesa que vai ser um pouco subvertida pelos futuristas. E para exercer, como você não pode pintar um prato futurista, a intenção é comer uma comida futurista, eles criam um restaurante que chama a Taberna do Santo Palato. É um restaurante performático, ou seja, aí começa também, na década de 30, em 1936, as artes performáticas. Porque o que eles serviam para ser comida, sinceramente, ninguém ia querer comer. Óleo de rícino, com cobertura de óleo de rícino em pequenas bolinhas de morango, pétalas de rosa com pepino e aipo numa salada fresca multicolorida. Os garçons, eles têm que estar vestindo túnicas fluidas nesse restaurante. E a comida, você interage com ela a ponto de que alguns pratos são jogados em cima de você. Então, o menu futurista da Taberna do Santo Palato é o pioneiro das performances com a comida. Isso durou pouquíssimo, obviamente. Logo em seguida, se a Taberna do Santo Palato é de 36, em 38, 39, a Itália já é acometida de uma pré-guerra, de um pré-movimento em contra tudo o que é bom, só para ter coisas ruins. E esse movimento se exaure, acaba, o restaurante fecha, mas todas aquelas informações que eram preconizadas pelo movimento futurista, por exemplo, eles aboliram, acho que eu já falei, os talheres. Eles aboliram, por exemplo, a massa, o macarrão. O Marinetti, que é o grande mentor futurista, dizia que a massa, a pasta, né, dá preguiça em quem a come, porque dá uma leseira. E isso não pode. Hoje em dia as pessoas têm que ser mais ativas. Ele diz mais que você não pode mais chamar os pratos com nomes internacionais. Ou seja, se você está na Itália, um drink, um coquetel, não chama mais coquetel, que é uma palavra inglesa, e vai virar mistura de bebidas. Por favor, uma mistura de bebidas, em vez de falar, por favor, um coquetel de frutas. Ele abole e recomenda que todos esses anglicismos, né, falar em outras línguas, devem deixar de existir. Sobremesa, ou seja, dessert, que na Itália é dessert mesmo, não pode mais chamar dessert. Ela tem que chamar pós-pranzo, pós-almoço. Ou seja, então tem toda uma filosofia escrita, direcionada, de que a comida tem que ter outra relação com as pessoas. E é muito divertido, já tentaram várias vezes reproduzir os menus da Taberna do Santo Palato, sempre foi incomível, mas é interessante. Essa performance alimentar, essa intenção de que a comida ela é muito mais um acontecimento do que um simples ato de se alimentar, serviu de base para 50 anos depois aparecer o que a gente conhece como a Nouvelle Cuisine. A Nouvelle Cuisine francesa, que também prima pela qualidade visual das combinações. É o que a gente brinca da porçãozinha com a porçãozinha, com mais uma bolinha e um enroladinho em cima, que ganha a coisa da horizontalidade. Antes um prato era um prato horizontal e que ganha a verticalidade onde as coisas se empilham. Então embaixo tem o purezinho, em cima o pedacinho de peixe, por cima de tudo 3 bolinhas de ervilha.
E isso se mantém até os dias de hoje. A cozinha contemporânea, a cozinha molecular, moderna do século XXI, continua com esses princípios. Continua usando os princípios do uso de tecnologia na cozinha, de modificar a qualidade intrínseca do alimento. O que era uma fava vira uma pasta, o que era uma pasta vira um quadrado, o que era um quadrado vira uma espuma, o que era uma espuma vira um gás. Então aqui a gente vê os símbolos da cozinha futurista, o exemplo inicial da Nouvelle Cuisine, uma coisa clássica. Antes, essa coisa de fazer um montinho de arroz, isso é uma coisa muito da década de 70. Você empilhar uma base, o prato forte, né, o ingrediente forte e uma decoração, e depois a transformação pela cozinha do século XXI em espumas, bolinhas, compensados, vapores. Tudo isso é decorrente, mesmo que não conscientemente por parte dos chefes, da cozinha futurista da década de 30. Então, tudo isso fica um pouco no inconsciente coletivo, as tendências vão se repetindo, vão se solidificando, e cada chefe, cada momento de produção gastronômica exacerba um dos aspectos que já foram sinalizados pelos futuristas. Então, isso é um pouco uma introdução que conta para a gente chegar num pedaço que é o seguinte: com a intenção da cozinha performática, ou seja, do chefe exercitar uma obra de arte, ser um artista, manifestar essa sua construção, essa sua obra num prato, numa receita, usando determinados ingredientes, deu origem à relação do artista fora da cozinha com a comida. Então, e essa relação, ela ficou bem clara e bem usada nos movimentos plásticos performáticos. E aí a gente tem uma artista que é a campeã de todas em usar comida em suas manifestações artísticas. Ela não é cozinheira, ela provavelmente não sabe fritar um ovo, porque ela é muito maluca, e ela é muito importante nas artes performáticas do século XX e agora do XXI, porque ela ainda está aí, que chama Marina Abramović. A Marina Abramović tem uma série de vídeos performáticos, ou seja, ela fazia performance em museus, em galerias, filmava e, através desse filme, ela replicava a experiência dela em outros lugares. Então, eram sempre uma performance única, filmada, ou seja, o suporte cinema é parte da linguagem que ela quer falar, e depois ela replicava isso em outros lugares. Tem cenas clássicas, tem coisas malucas, mas aqui ela faz uma experiência interessante. Ela tem este grande companheiro chamado Lai, que é teoricamente da mesma nacionalidade que ela, só que nasceu em lugar diferente, ou seja, os dois são do leste europeu. Eles nasceram com uma distância entre eles de 20 quilômetros, uma na cidadezinha aqui, outro na cidadezinha ali. E na certidão de nascimento deles, é evidente que um tem o registro num país comunista e o outro tem o registro num país fascista, na época que eles nasceram. Então, eles fazem essa performance, que é uma performance muito maluca, onde eles convidam amigos para o aniversário deles. Eles fazem aniversário no mesmo dia. Nasceram 20 quilômetros apartados, são de nacionalidades diferentes, mesmo sendo iguais, porque ali no leste europeu, em vários momentos, uma mesma cidade, uma época era austro-húngara, noutra época era
ucraniana, numa outra época era do Império Abissínio, sei lá, estou inventando história. Então, frente a essa identidade dos dois e a diferença dos dois, eles resolvem fazer uma festa de aniversário e convidam todo mundo para comer no aniversário, mesa, posta, papapá, e vamos ver o que acontece. Like me, we met on our birthday, and we discovered that we had the same birthday, which was the 30th of November. And then we started working together. We made some kind of tradition that we knew every birthday make a certain performance. The most unusual thing is that we have 2 certificates. He was born in 43 in Zolingen, and his certificate is a swastika, and I was born in 26 in Belgrade, and my birth certificate is a red almond star, which was really two opposite government beliefs which would actually keep us apart. So the priest was set up in our loft. We was living in kind of very poor state in Holland, and we invited 11 guests, very close friends, to come 15 minutes before midnight, and that's all we told them. We didn't tell them it was our birthday. So they arrived 15 minutes before 12, and they find the situation completely empty loft. The 2 of us sleeping on a small bed under cover of a red blanket, and in the front were 2 tables. On the Ulan table was this beautiful satin cover and linen napkins, and a little silver tray with caviar and bread, and the 6 bottles of the best champagne. And on my side, on the other table, was just a brown newspaper and 6 bottles of Russian champagne. Very, very simple, very down to earth. And there was instruction to the public: you can drink from each of the table and eat, one or another bowls, and that's it. It was a kind of situation that very uncomfortable and what to do, because they came here and then, he was sleeping and we didn't wake up and what's going to happen. And after a while they started drinking Russian champagne and they drink the champagne from the German side of the table. And then, they stay for a while, they drink everything, and then one person actually was so tired, put the little blanket next to us and slept all night. And we filmed all day during this process. And after 3 weeks, we revisited these people and asked them what happened and filmed their answers. And it was so amazing that we got 11 completely different answers. Een museum moet denken, op een hele klassieke manier, het stedelijk of het museum, maar meer zo'n Madame Tussauds museum. En die 2 tafeltjes die daar stonden, dat had ook iets van een laatste avondmaal-achtige sfeer. Dus er kon eigenlijk nog van alles plaatsvinden. The thing is, what people project, they actually project your own life into you, taking elements of what they see, but actually recycling and projecting your own life. So we are just a mirror in many ways. Being asleep is almost like being dead. There was no center in the atmosphere anymore, because the center were you, but the center was at rest. Then there was another friend of this artist who see this as a kind of Egyptian division of the city of life and city of death. So when I came home, I thought, what a nightmare. They had the sleep, but I had the nightmare. So there was so many contradictions, so that's really the purpose of that piece. And this piece really stays so much in my memory, especially now looking back. There are 9 people out of 11 already dead. But really it was more to us was this whole idea that 2 artists working together, and we are more the same day that we met on the birthday, and then we have this same certificates. When we sleep and hold each other and we are asleep in this red blanket, somehow we become symbols of togetherness and also being loved. For me, it was really important to be able to reconstruct this piece and to see it in that kind of context, which is really new and fresh. And now it's like giving new life. Então, olha só, ela monta 2 mesas, uma mesa referente a muito chique, muito com produtos de altíssima qualidade, que representa o lado alemão, o lado nazista, com uma fartura, e uma mesa mais tosca,
que representa o lado comunista, e convida essas 11 pessoas para ir lá na festa de aniversário, só que eles estão dormindo, e eles vão dormir a performance inteira. Quando essa festa acaba, eles vão convidar essas 11 pessoas e perguntar o que aconteceu com elas, o que elas sentiram naquele momento. E todas se remetem a alguma situação de arte. Uma diz que parecia que estava num museu, a outra se lembrava que aquela parecia a última ceia, ou seja, uma performance onde existia elementos de comida remete a elementos e situações de comida. E ela é louca, varrida, tem filmes dela, outras performances onde ela passa 40 minutos comendo cebola, e come a cebola, e tem uma voz ao fundo que diz o quanto a vida é dura, ou como ela sofreu, e está lá comendo cebola. Muito interessante. Uma outra que não tem nada a ver com comida, mas que é genial, ela e o Lai, na porta de um museu, na porta de um museu não, na passagem de uma estação de metrô, numa porta de estação do metrô. Ela pelada, ele pelado, e as pessoas têm que passar pelo meio. E o vão entre eles, ou seja, todo mundo que passa, encosta neles. Então, tudo filmado, porque o que importa é depois analisar essas cenas. Bom, enfim, a relação com elementos de comida também, com talheres, faca, ela várias vezes se colocou num lugar, tem uma mesa na frente, com faca, com chicotinho, com gilete, e as pessoas iam lá e faziam coisas nela, cortavam, arranhavam. O que eu quero dizer com isso é, o cinema e as artes têm essa ligação performática. Estão ligadas, já não é mais ficção, não é documentário, é alguma outra categoria de relação que vai ser associada a um movimento artístico, a uma intenção de arte, a um estilo, a um movimento. E a Marina Abramović é um desses expoentes mais importantes. Tudo isso para dizer, essa é uma pequena introdução, para levar à situação de que, hoje em dia, o chefe se considera e é considerado um artista. E os restaurantes desses chefes são o grande palco de performance. Ou seja, não adianta o chefe ser um artista e ele não ter um palco onde exercitar a arte dele. E aí o cinema volta à voga, porque esse artista, esse chefe, nos dias de hoje, não pilota só os seus fogões, não existe só dentro das suas cozinhas. Hoje em dia, a loucura pela gastronomia é tanta que existem as qualificações, aquelas estrelas, aquelas rankings que a gente falava ontem, como o Guia Michelin. Hoje em dia existem mais tantos. Tem o Guia Michelin, tem o Guia, as qualificações de Fromers e mil e tantas. E o que mais está em voga, que é o mais quente, são esses que chamam os 50 Best, os 50 melhores. São os 50 melhores do mundo, os 50 melhores da América Latina, os 50 melhores da Ásia. Ou seja, chefes do mundo inteiro, jornalistas de gastronomia do mundo inteiro, críticos de gastronomia do mundo inteiro, elegem os 50. Quer dizer, eles elegem 100, mas só 50 que vale, mais que tudo. E o chefe encontra um outro palco para demonstrar as suas qualidades extraordinárias, que são os grandes eventos gastronômicos. São as aulas show, são as palestras, são os workshops. Aqui no Brasil a gente tem 2 todo ano, que é o evento Paladar, que é organizado pelo Estado de São Paulo, o Caderno Paladar,
e isso é uma coisa muito nova, os cadernos específicos de comida nos veículos importantes do país não tem mais do que 5, 6 anos. 4, 5 anos atrás, você tinha o caderno de turismo, que falava de restaurantes, você tinha o caderno de variedades, assim, divirta-se, ilustrada e tal, que falavam de restaurantes. E nos últimos 5 anos, os veículos têm o seu caderno próprio de gastronomia para demonstrar o quanto a gastronomia agora é uma notícia, um assunto relevante o suficiente para ganhar um caderno em jornal de circulação nacional. Então, obviamente, uma outra maneira de capitalizar a mídia é fazendo esses eventos. Então, aqui a gente tem o evento Paladar, a gente tem o evento Mesas Tendências, que é feita pela revista Prazeres da Mesa. No mundo existe, cada país tem às vezes mais de um. A Espanha, que então hoje em dia, século XXI, é o berço dos chefes estrelas, tem, por exemplo, 2, o Madrid Fusion e o San Sebastián Gastronómica, porque em San Sebastián, no País Basco, é a maior concentração de restaurantes estrelados do planeta, mais do que em Paris. Madrid é um centro de desejos comestíveis enorme. A Itália, obviamente, tem o Identità Gulosa. E, com a onda dos restaurantes nórdicos, existe o Med Food Camp, que é um encontro de chefes do mundo inteiro que vão cozinhar para os seus próprios pares. Ou seja, são eles mesmos, com eles próprios, sendo felizes e cozinhando para eles próprios. Enfim, quando esses chefes viram estrelas, entram nos rankings, são os melhores do mundo, obviamente o ego deles infla. E, como eu disse, o palco onde eles vão fazer as suas performances muda. Quando o chefe sai da cozinha e ele vai ter 1h30, 2 horas em algum evento desse para contar o que ele faz, por que ele faz aquilo e, obviamente, mostrar uma receita que ninguém nunca vai conseguir fazer em casa, ele usa do cinema para contar essa história, para explicar quem ele é, para contar de onde veio a inspiração dele. Um artista de verdade não explica. Cada um entende o que quer. O chefe explica. E eu tenho aqui, que eu ganhei, 3 pequenos filmes que foram feitos por um chefe chamado Massimo Bottura, que é o número 3 do mundo, que de pelo menos, sei lá, um é de 5 anos atrás, outro é de 3 anos atrás, e o último é do ano retrasado, do ano 2013. O último é de 2013. São pequenos filmes que o chefe usa nesses eventos para explicar de onde ele veio. E a gente vai reparar, eles estão em ordem cronológica, estão inteiriços, e a gente vai reparar o quanto vai melhorando a qualidade cinematográfica desses filminhos, ou seja, vai ficando cada vez mais profissional. E mais que tudo, este chefe em particular tem uma ligação muito forte com as artes plásticas. Então, o primeiro filme, eles estão todos subtitulados, mas o primeiro filme vai falar sobre a ligação dele com Fontana, um artista argentino muito interessante, que faz um trabalho belíssimo. Depois, o trabalho dele com outro artista que chama Joseph Bowers, que é um escultor, que também tem uma coisa densa. E depois ele chega na origem dele mesmo. Ou seja, o chefe usa um artista plástico, um escultor, e só depois ele se encontra dentro de si. Essa é a graça de ver esses 3 filminhos juntos. Tudo isso para justificar por que ele cozinha assim ou por que ele faz esses pratos.